Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é o professor Fábio, tá, da Física D. Vamos ter nossa primeira aula então, que envolve então assuntos introdutórios envolvendo a ótica geométrica, beleza? O que seria a ótica geométrica na física? Tá? A ótica geométrica, ela estuda fenômenos que envolvem a luz sem se preocupar, tá, em saber o que é a luz. A gente estuda alguns fenômenos luminosos sem se preocupar em saber o que é a luz. Tá? Inicialmente, a gente pode dizer que a luz se propaga tanto no vácuo quanto em meios materiais. Tá? Como assim, professor? Como assim no vácuo e meios materiais? Um exemplo seria a luz do Sol. O Sol está a milhões de quilômetros da Terra e ele emite luz, e a luz passa pelo vácuo que existe entre a Terra e o Sol e chega até a gente. Tá? Ao mesmo tempo que a luz também consegue se propagar na atmosfera. A luz do Sol se propaga na atmosfera e a atmosfera, meio material. Beleza? Então a luz se propaga tanto no vácuo quanto em meios materiais. Outra coisa importante, tá, é que a velocidade de propagação da luz, tá, a luz, na realidade, ela é a entidade mais rápida da natureza, beleza? E o seguinte, ela tem uma velocidade de propagação enorme, enorme, aproximadamente 300 mil metros por segundo, tá? Essa é a velocidade da luz. Na física, para simplificar, nós chamamos a velocidade da luz de c. Tá? É o mesmo c que aparece na equação do Einstein, E igual a mc². Tá? É a entidade mais rápida da natureza. Se ela é a mais rápida, a gente pode perguntar o seguinte: quantos quilômetros a luz consegue percorrer em um ano? Tá? Se ela é a mais rápida, quantos quilômetros ela consegue percorrer em um ano? Se a gente fazer o cálculo que envolve a física A, tá? A gente tem uma resposta gigante, enorme. Tá? A resposta é de 9,45 trilhões de quilômetros. Isso é a quantidade de quilômetros que a luz percorre em um ano. Tá? Se a gente for colocar em notação científica, ficaria 9,45 10 elevado a 12 quilômetros. Isso é muito grande. E isso também é a definição de ano-luz. 9,45 trilhões de quilômetros é a definição de um ano-luz. Uma coisa importante, sempre cai no vestibular, é uma pegadinha, tá? Ano-luz, então, é unidade de distância. É a medida de uma distância. E não é tempo. O pessoal associa o quê? Olha que o ano, né? Ano-luz, associa ao tempo, mas não, ano-luz é unidade de distância. 9,45 trilhões de quilômetros. Beleza? Para a gente começar a entender a ótica geométrica e estudar a ótica geométrica, nós temos que ter alguns conceitos iniciais, tá? Algumas definições iniciais. Primeira definição seria sobre fontes de luz. Eu tenho inicialmente dois tipos de fonte de luz. A primeira é a fonte de luz primária, ou são os corpos luminosos, tá? Que são corpos que emitem a luz que produzem. Então, um corpo que ele emite a própria luz que ele produz é uma fonte de luz primária ou corpo luminoso. Tá? Eu também tenho fonte de luz secundária, que seriam os corpos que são corpos iluminados. Eles não emitem luz própria, mas eles são iluminados por um outro corpo. Tá? Eu também tenho a fonte de luz pontual. Tá? A fonte de luz pontual ela é uma fonte de luz que o tamanho pode ser desconsiderado. Uma fonte de luz muito pequena, ou ela está muito distante do observador. Eu também tenho a fonte de luz extensa, que é uma fonte de luz que ela tem um tamanho que não pode ser desconsiderado. Beleza? Então, por enquanto, tudo intuitivo, tudo tranquilo. Tá? Uma outra coisa interessante e importante é como eu represento num desenho a luz. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma vela
que ela está emitindo luz em diversas direções, e eu tenho que ter uma maneira de eu representar e desenhar essa luz. Tá? Como é que eu faço isso? Então, eu faço isso a partir dos raios de luz, que é uma flecha, tá? Os raios de luz são flechas que me possibilitam, tá, indicar para onde a luz está se propagando. Essa que é a ideia. Então, uma reta que possibilita a identificação da direção e sentido da propagação de luz. Na verdade, não é uma reta, é uma flecha. Tá? Quando eu tenho mais de um raio de luz, eu tenho o que eu chamo, tá, o chamado feixe de luz. O que seria então o feixe de luz? Seria uma associação ou mais de um raio de luz. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma vela emitindo um feixe de luz que vai chegar no olho do observador. Raios de luz e feixes de luz. Uma coisa importante é que os feixes de luz eles podem ser tanto convergentes, quando eles convergem para um ponto, ou também divergentes, quando eles divergem de um ponto. Beleza? Uma outra coisa importante é que eles também podem ser paralelos, podem ser convergentes, divergentes ou paralelos. Beleza? Outra coisa sobre os feixes de luz é que eles podem ser monocromáticos. Eu posso ter um feixe monocromático. O que seria um feixe monocromático? É um feixe que tem apenas uma cor. Mono de um, cromático de cor. Então, o feixe monocromático ele tem apenas uma cor. Ou posso ter um feixe policromático, que é um feixe que ele é composto por várias cores. Poli de vários, né? Cromático de cor é um feixe que possui várias cores. E aí vem uma pergunta bem interessante, bem importante, a luz branca, tá, que tem apenas uma cor, ela é um feixe policromático ou monocromático? Tá? A luz branca ela é um feixe policromático. Tá? De novo, a luz branca é um feixe policromático. Por que isso? Quando a gente passa um feixe de luz branco, tá, por um prisma, a gente consegue observar que esse feixe ele vai se decompor em 7 cores, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as cores do arco-íris, tá? Então vem aqui um feixe de luz branca, quando ele passa por um prisma, a gente consegue decompor ele em 7 feixes de luz monocromáticos, mostrando que a luz branca ela é uma composição de cores, ou seja, a luz branca é policromática. Joia? Uma outra coisa importante, outras definições importantes, são sobre os meios de propagação da luz. Tá? Inicialmente, nós temos 3 meios de propagação da luz. O primeiro chama-se meio transparente. Tá? É bem intuitivo essa parte inicial, pessoal. Tá? Aqui eu tenho uma figura que mostra esses 3 meios. O meio transparente na figura é esse primeiro meio aqui. Tá? No meio transparente, como eu identifico ele? Eu tenho uma visualização do que está atrás dele, e essa visualização é uma visualização nítida. Eu consigo ver nitidamente o que está atrás desse meio. Tá? Eu tenho outro meio também, chamado meio translúcido, que é esse segundo meio aqui. Como que eu diferencio esse meio do primeiro meio? Nesse segundo meio, eu tenho uma visualização, eu consigo ver que tem algo atrás, mas eu não consigo ver nitidamente o que está atrás. Tá? Essa é a definição do meio translúcido. E eu também tenho o meio opaco, que é esse terceiro meio aqui, cinza, que eu não consigo nem visualizar o que está atrás. Tá? Então, transparente, translúcido e opaco. O que acontece, professor, com os feixes de luz que diferenciam esses 3 meios? Tá? Então, na figura A aqui, eu tenho a representação do meio transparente. Nesse caso, o feixe de luz, né, incidente, ele vem, atravessa o meio e sofre um desvio, mas todos os raios luminosos que atravessam o meio chegam no olho do observador. Tá? No caso do meio translúcido, os feixes incidentes eles chegam no meio, eles sofrem um desvio maior
e nem todos os raios luminosos que saem do meio chegam no observador, por isso que eu perco visualização. Tá? E no terceiro caso, que é o meio opaco, tá? Os feixes não conseguem nem atravessar o corpo e o observador não consegue ver nada do que está atrás. Beleza? Então, meio transparente, translúcido e opaco. Já que a gente já tem as definições iniciais básicas, a gente pode agora começar a estudar os fenômenos ópticos, que são os fenômenos que envolvem então a luz. Tá? Eu coloquei para nós aqui os principais, a gente não vai estudar todos, tá? Somente alguns, mas nós temos que saber quais são os principais. Então, o primeiro fenômeno óptico principal, que a gente vai estudar a fundo realmente, é a reflexão. Tá? Então aqui eu tenho uma figura que mostra um meio 1, um meio 2, e aqui a minha retinha preta seria uma interface entre esses dois meios. A gente pode imaginar aqui no caso sendo um espelho. Tá? O S aqui seria então um espelho. Na reflexão, o que acontece? A luz vem, ela incide sobre o espelho e ela é refletida por esse espelho. Tá? Só que tem uma questão. Esse meu espelho ele pode ser um espelho que é polido, tá? Liso, ou ele pode ser um espelho que ele é todo arranhado, tá? Que ele é rugoso, ele não é liso. Tá? Quando a luz bate numa superfície lisa, ela bate, reflete de maneira aqui bem bonita, tá vendo? Bem regular. Quando acontece isso numa superfície que ela é arranhada, ela não fica tão regular. A luz ela bate, reflete para uma direção, ela pode vir bater e refletir para uma outra direção. Eu tenho o que eu chamo de reflexão regular, quando a reflexão ela é bonitinha, e eu tenho o caso de reflexão difusiva, quando a reflexão ela não é tão bonitinha como o primeiro caso. Beleza? Então, reflexão existem duas situações, reflexão regular e reflexão difusa. Tá? Uma outra coisa, um outro fenômeno óptico, também que a gente vai estudar a fundo, é a refração. Tá? O que acontece quando a luz entra, por exemplo, na água. Tá? Quando ela entra na água, ela pode ser refletida, mas o que acontece com a maior parte do feixe é que ele é transmitido por outro meio. Tá? Ele não reflete, ele é transmitido. Então o feixe de luz vem, bate na interface, que a gente pode imaginar como sendo uma superfície da água, e a luz ela é transmitida para dentro da água. Tá? Não é refletido como nesse primeiro caso aqui, ela é transmitida. Eu tenho um terceiro caso que a gente não vai estudar tão a fundo, mas tem que saber que existe, tá? Que é a absorção. Quando a luz ela bate no meio, ela não é nem refletida e ela não é nem transmitida, ela é absorvida. Tá? Nesse caso, então, eu tenho a absorção. Um outro fenômeno que também tenho, tá? É o fenômeno de espalhamento. Tá? O que acontece com o espalhamento? No espalhamento, a luz ela colide com as moléculas ou os átomos que formam o meio. Como assim colide, professor? Então imagine que a luz seja uma partícula e ela bate nos átomos. E quando ela bate naqueles átomos, essa luz ela espalha. Então aqui eu coloquei um GIF animado para exemplificar isso. Imagine que a bexiguinha aqui, verde, tá? É um raio de luz. Na hora que esse raio de luz bate no rosto do rapaz aqui, que eu posso imaginar como sendo a molécula que forma o meio, acontece o que com o feixe? Com esse raio luminoso? Ele espalha, ele bate, ele se quebra e espalha. Tá? Isso acontece com a luz. Então a luz vem, como sendo a bexiga, bate nas moléculas e espalha em várias direções. Quando isso acontece com a luz, eu posso ter uma mudança de cor na luz. Joia? Professor, tá, e para que eu tenho que saber disso? Porque esse é o princípio básico, ou o princípio que forma, ou que me mostra o porquê que o céu é azul. Tá? O que acontece na formação da cor do céu? A luz do sol vem bate pelo vácuo e a luz do sol colide com as moléculas da atmosfera. Quando acontece essa colisão, há um espalhamento de luz
E a cor que predomina nesse espalhamento é a cor azul. Então, pessoal, já tendo alguns conhecimentos, né, sobre ali o início dos conceitos, né, os conceitos iniciais, na realidade, que envolvem a ótica geométrica, a gente já consegue estudar alguns fenômenos, tá? O primeiro fenômeno que a gente vai poder estudar seria, então, a coloração ou a aquisição de cores pelos materiais, tá? Que tem a ver, nesse caso aqui, está relacionado com a reflexão, tá? Vamos imaginar inicialmente, então, que nós temos um objeto que ele tem uma cor azul. Só para exemplificar, temos um objeto com a cor azul. Como que é o processo de aquisição da cor azul? Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma luz branca do Sol. Tá? A gente já sabe que a luz branca ela tem 7 cores, ela é composta por 7 cores. E essa luz branca ela vai incidir no material que tem a cor azul. O que vai acontecer com esse objeto? Então aqui eu tenho uma figura que mostra isso. Eu tenho aqui a luz branca incidindo com as suas 7 cores sobre o material que vai ter a cor azul. Quando essa luz incidente ela chega ao material, esse material vai absorver todas as cores, com exceção de uma, que é a própria cor do material. Então a luz branca chega no material, o material absorve todas as cores, com a exceção da própria cor dele. No caso, se o objeto for azul, ele vai absorver todas as outras cores e só vai refletir o azul, que é a própria radiação, a própria luz que vai chegar no meu olho, e é por isso que eu vejo um objeto da cor azul. Professor, mas como que seria o processo de coloração de um objeto branco? Um objeto branco, tá? Ele é um pouco diferente, então eu tenho aqui um desenho exemplificando isso. Eu tenho uma luz branca incidindo com as suas 7 cores sobre o objeto branco. Para que o objeto tenha uma cor branca, ele não pode absorver nenhuma cor da luz incidente. Ele tem que refletir todas as cores. Assim, todos os feixes ou todos os raios luminosos chegam ao meu olho e eu consigo ver um material, um objeto com a cor branca. Professor, e como que seria o exemplo de um corpo negro? Um corpo negro, tá? Ele é o contrário do corpo branco, e no corpo negro eu não tenho a reflexão de nenhum raio de luz. Um corpo negro, ele absorve todos os raios luminosos. Joia? Tranquilo, né? Então, tendo já o conhecimento, né, básico de ótica geométrica, estudando alguns fenômenos, a gente consegue agora entrar, tá, nos princípios que vão nortear todo o nosso estudo no decorrer aí de uns 2 meses, tá? Que são os denominados princípios da ótica geométrica. São basicamente 3 princípios, eles são bem intuitivos, tá? Mas são muito importantes para que a gente consiga avançar nos nossos estudos. O primeiro princípio da ótica geométrica, tá, é o princípio da propagação retilínea da luz. Tá? A gente vai pressupor que a luz ela se propaga em linha reta nos meios homogêneos. A gente vai pressupor que a luz se propaga numa linha reta. Professor, de onde é que se tira essa ideia? Tá? Como que eu provo que se isso é verdade ou não? A gente consegue demonstrar isso, por exemplo, a partir da sombra. Então aqui eu tenho uma figura que exemplifica isso. Eu tenho aqui uma fonte luminosa pontual, tá, apenas um ponto, e eu coloco aqui um objeto, por exemplo, retangular na frente dessa fonte luminosa. Como a gente já sabe, a gente já fez esses testes em casa, né? Enquanto criança, a gente já fez várias brincadeiras sobre isso. Tá? Se eu colocar um objeto retangular na frente de uma fonte luminosa, a sombra desse objeto retangular também vai ser retangular. Se eu colocasse um objeto circular aqui na frente de uma fonte luminosa, a sombra seria redonda, ou circular também. Tá? Aqui tem outra figura, se eu fizer lá alguma coisa com a minha mão na frente de uma fonte luminosa, a minha sombra ela vai ter as características da minha mão. Tá? Isso só é possível se a luz se propagar em linha reta.
Senão, poderia ter o caso de colocar um objeto circular aqui e aparecer uma sombra quadrada. Tá? Mas como a luz se propaga de forma reta, então a sombra ela é sempre do mesmo formato do objeto que faz a sombra. Tá? Um outro exemplo sobre isso seria aqueles feixes de luz que ultrapassam, por exemplo, aqui no entardecer ou no pôr do sol, ultrapassam aqui as nuvens. A gente consegue ver que a luz percorre realmente uma linha reta. Beleza? Então, o primeiro princípio seria o princípio da propagação retilínea da luz. O segundo princípio é o princípio da reversibilidade da luz. O que seria isso? Então, aqui eu tenho dois exemplos. Vamos pegar primeiro o exemplo A. Eu tenho um raio de luz que ele começa em A, ele bate num espelho, tá? Aqui no ponto B, e ele vai para o ponto C, fazendo uma trajetória, um caminho que parece um caminho aqui quase triangular. Professor, se a luz, ao invés de começar em A, começasse em C, será que a trajetória mudaria? Não. O princípio da reversibilidade fala que a trajetória dos raios não depende do sentido da propagação. Então, se eu começar em C e fazer o caminho contrário, de C para B para A forma da trajetória, que é triangular, vai ser a mesma. Aqui eu tenho no exemplo A, um exemplo de reflexão, e eu também tenho o mesmo exemplo no caso da refração. Aqui a luz ela vem do ponto A, passa para o ponto B e o ponto C, formando essa trajetória. A mesma trajetória vai acontecer se eu começar do ponto C, for para o ponto B e ir para o ponto A. Tá, professor, mas da onde que vem isso? Quem que inventou isso? É inventado? Não. Isso é uma propriedade da luz que a gente consegue observar no dia a dia. Um exemplo disso seria o próprio espelho. Então, imagine que você está olhando os olhos de uma pessoa no espelho. Para você ver os olhos de uma pessoa no espelho, a luz vem pela pessoa, bate no espelho e chega até os seus olhos, fazendo um caminho. Só que a gente sabe que se a gente consegue ver os olhos de uma pessoa no espelho, a outra pessoa também consegue ver nossos olhos. Então a luz também faz o caminho contrário, seguindo a mesma trajetória, tá? Mostrando então o princípio da reversibilidade da luz. Joia? Tranquilo? Então, pessoal, chegamos no terceiro e último princípio, que é o princípio da independência dos raios de luz, tá? No qual cada raio de luz se propaga de maneira independente dos demais. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo aqui. Então, tem um exemplo de dois bailarinos, tá? Que eles são iluminados por refletores, e a luz que ilumina cada um se cruza aqui em um lugar. Tá? Então, o refletor que ilumina aqui o rapaz cruza com o raio de luz ou com os feixes de luz do refletor que ilumina aqui a moça. O que a gente já sabe do nosso cotidiano? Que o fato desses raios se cruzarem aqui não vai interferir de maneira nenhuma com a iluminação aqui embaixo. Eles podem se cruzar, podem não se cruzar, não faz diferença alguma. O que mostra que cada raio de luz se propaga de maneira independente. Eles não batem um no outro, eles continuam o seu caminho. Tenho também aqui um outro exemplo, que é um exemplo onde eu tenho a emissão aqui de vários raios de luz. E esses raios de luz eles batem em dois espelhos e a gente consegue ver que em diversos lugares eles se cruzam, e o fato deles se cruzarem não interfere a trajetória, não interfere o caminho que a luz percorre. O que mostra novamente, então, o princípio da independência dos raios de luz. Tranquilo, né? Então é o seguinte, tendo um conhecimento já dos três princípios principais, né, da ótica geométrica, a gente consegue estudar alguns fenômenos, tá? Que são aplicações diretas desses princípios. Na realidade, são aplicações diretas do primeiro princípio, tá? E essas aplicações caem também em vestibular. A primeira aplicação, então, dos princípios da ótica geométrica é a formação da sombra e da penumbra.
Na realidade, é uma aplicação do primeiro princípio, que é o princípio da propagação retilínea da luz. Então vamos começar aqui. Imagina que eu tenho uma fonte pontual, tá? E essa fonte pontual ilumina aqui um objeto circular. Já comentei com vocês que se isso acontece, a sombra projetada no anteparo, que fica depois do objeto, também vai ter um formato circular. Tá? Então, uma fonte pontual de luz bate num objeto circular e forma o quê? Uma sombra, também circular. Agora tem uma pequena diferença quando eu ilumino o meu objeto não como uma fonte pontual, mas se eu iluminar ele com uma fonte extensa. Por exemplo, se eu pegar aqui uma lâmpada, tá? E iluminar um objeto também circular com uma lâmpada que é uma fonte extensa, onde eu não posso desprezar o tamanho dela. O que vai acontecer no anteparo? Tá? O que vai acontecer é o seguinte, eu também vou ter a formação de sombra, também circular, da mesma maneira que aconteceu no primeiro caso, só que além da formação da sombra, eu também tenho a formação de uma região que é um pouquinho mais clara do que a sombra, que é uma região que eu chamo de penumbra. Tá? Então, fontes pontuais geram apenas sombra. Fontes extensas geram sombra e também geram penumbra. É onde que eu aplico isso, tá, no nosso dia a dia. Uma aplicação disso seria o eclipse solar e o eclipse lunar. Então aqui vamos pegar uma figura onde eu tenho aqui o Sol, tá? Não está em escala, mas eu tenho o Sol, eu tenho aqui o L, que é a Lua, está em duas posições, vamos analisar as duas posições, e aqui eu tenho a Terra. Quando a Lua está na frente do Sol em relação à Terra, eu tenho então a formação do eclipse solar. A Lua fica na frente do Sol. Como o Sol é uma fonte extensa, o Sol é muito grande, eu não posso desprezar o tamanho dele, eu tenho então a formação de sombra, tá, bem pequena, e eu tenho também a formação de penumbra. De novo, como o Sol é uma fonte extensa e a Lua está na frente do Sol, na Terra eu tenho a formação de sombra e penumbra. Tá, professor, o que isso interfere? Vai interferir no eclipse que eu vou observar na Terra. Tá? Se eu estou numa região de sombra, eu vou ver um eclipse total, que é essa região do meio aqui. Se eu estou numa região de penumbra, eu vou ver o quê? Um eclipse parcial do Sol. Tá? Eu tenho o eclipse solar, que é quando a Lua está na frente do Sol, mas eu também tenho o eclipse lunar, que acontece nessa segunda região aqui, que é quando a Terra está na frente da Lua. Beleza? Também há a formação de sombra e penumbra, mas como a Lua é muito pequena, a Lua fica apenas numa região de penumbra, se ela está totalmente aqui atrás da Terra. Beleza? Então, aplicações diretas do primeiro princípio da ótica geométrica, princípio da propagação retilínea da luz. Beleza? Temos nossa última aplicação, tá? Que é a câmera escura. Tá? O que seria a câmera escura? A câmera escura é quase um instrumento óptico, tá? É um processo que é utilizado, por exemplo, nas máquinas de fotografia, e é um processo que também ocorre de maneira muito parecida no nosso olho. Nosso olho quase que usa um processo semelhante, quase igual a isso, para a gente conseguir ver as coisas. Tá? O que seria a câmera escura? Então seria uma caixa, tá? Seria uma caixa, e essa caixa ela tem um furo muito pequeno. Então uma caixa retangular aqui, ela tem um furo muito pequeno. O que acontece se eu coloco um objeto fora da caixa? Tá? Eu coloco um objeto fora da caixa e eu vou olhar o que acontece aqui no outro lado da caixa, que é o lado oposto ao do furo. O que acontece, o pessoal já fez diversas vezes esse teste, é que se eu colocar, por exemplo, uma árvore aqui, e eu for observar o que eu vou enxergar aqui nesse outro lado, eu vou enxergar essa árvore, só que eu vou enxergar ela de ponta cabeça. Tá?
Professor, como assim? A árvore ela estava na posição correta e ela inverte a posição para ficar de ponta cabeça? Isso mesmo, tá? É um processo que ocorre na câmara escura, tá? O meu objeto que ele estava normal, ele passa para o outro lado aqui de ponta cabeça. Então pega aqui se fosse uma seta que aponta para cima, a luz vem de maneira retilínea, passa pelo furo, tá? Tanto aqui no topo quanto na base, e quando a luz chega no outro lado da caixa, tá? A gente vai, se eu for olhar aqui nesse outro lado da caixa, eu vou observar o mesmo objeto, só que de ponta cabeça, beleza? E o seguinte, isso cai no vestibular com algumas aplicações de fórmula. Por exemplo, tá? Se eu colocar um objeto e esse objeto tem um tamanho O, tá? O de objeto mesmo. Então tem um objeto que ele tem um tamanho O. Qual será o tamanho da imagem formada atrás da caixa? O objeto é O, tá? Eu digo que a minha imagem ela tem o tamanho I. Então o objeto tem o tamanho O, a imagem tem o tamanho I. Será que eu consigo calcular qual que é o tamanho da imagem formada devido a esse objeto aqui? Eu consigo fazer esse cálculo, tá? Para fazer o cálculo do tamanho da imagem, eu também tenho que saber o tamanho, ou melhor, a distância em que o objeto se encontra da caixa, que eu chamo de P, tá? Então eu tenho o objeto com um certo tamanho que está a uma distância da caixa. E a outra coisa, eu tenho que também saber qual que é o tamanho da caixa. Eu digo que o tamanho da caixa é P', tá? Se eu sei essas informações, eu posso utilizar essa formulinha aqui, que é a fórmula da câmara escura. Tá? O tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto vai ser o tamanho da caixa sobre a distância entre a caixa e o objeto. Beleza? Assim eu consigo calcular o tamanho aqui da imagem em relação ao tamanho do objeto. Beleza, pessoal? Seguinte, aula 1 finalizada, tá? A gente vai fazer só alguns exercícios, tá? Não vou conseguir fazer todos nesse formato, porque alguns exigem cálculos geométricos, tá? No qual eu vou ter que fazer, então, alguns desenhos. Mas provavelmente eu vou fazer um outro vídeo, então, com os exercícios. Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado.